Vamos agora para os exercícios da nossa primeira aula de frações. Maravilha? É o seguinte, se você ainda não teve acesso a esses exercícios aqui, que vão para o outro quadro também, em PDF, o que você vai fazer nesse momento? Você vai dar um pause nesse vídeo, vai lá na descrição desse vídeo mesmo e você vai encontrar um link com esses exercícios aqui em PDF. Você vai tentar resolver e depois você vai voltar para cá, caso você queira ver o detalhamento das questões e ter umas dicas a mais, olhar caminhos diferentes para resolver elas. Tenho que fazer uma observação aqui com vocês. Essas questões aqui são questões bem simples, bem tranquilas. O objetivo é introduzir a matéria de frações para a gente, ok? E assim, haverá, vai ter algumas pessoas aí que vão falar, nossa, que exercício idiota. Mas olha só, eu falo, para mim isso daqui é muito tranquilo, mas às vezes para o meu aluno ou para um colega meu, não é tranquilo. Vai se tornar tranquilo conforme ele for aprendendo ou conforme ele for revisando. Porém, eu recomendo, por mais bobo que nós achemos, às vezes alguns exercícios, faça, tá bom? Faça, porque o objetivo é sempre ter a certeza. Não, eu fiz e é isso, tá certo, ok? Às vezes vai ter um exercício ali que o cara fica meio inseguro. Então vamos para a resolução. Cheguei de enrolação, olha só. A nossa questão de número 1 fala assim, ó. Qual a fração representada pela parte sombreada de cada figura? Eu propositalmente desenhei as figuras, você vai observar aí no PDF, mas eu não sombreei elas. Eu vou fazer isso ao vivo aqui, nessa hora. Por quê? Para você ter uma noção maior do que está se passando. A figura letra A falou assim, ó. Eu tenho aqui um retângulo, A ideia de um retângulo. E eu dividi esse retângulo em 1, 2, 3, 4 partes. 4 triângulos, perfeito? Eu tracei as diagonais dele, ó. A linha que encontra o outro vértice, sem ser ali um vértice consecutivo ou o próprio vértice. Falei bonito, mas é a linha, essa linha aqui e essa linha aqui. Elas são diagonais aqui do nosso retângulo. Deixa esse lance de definição para aula de geometria plana. Beleza. Então, eu dividi esse retângulo aqui em 4 partes, beleza? E qual é a ideia da questão? Eu quero saber qual a fração representada pela parte sombreada, tá bom? Mas olha que interessante. Eu peguei o meu todo, ou seja, o meu retângulo, e dividi em 4 partes. Portanto, eu já sei que o meu denominador, ele vai ser 4, porque eu dividi esse todo em 4 partes. Então, aqui a fração da letra A, vou escrever aqui embaixo, tá bom? A resposta vai ficar alguma coisa sobre 4, perfeito? Alguma coisa sobre 4, porque eu peguei, ó, e dividi em 4 partes. Show de bola. E eu sombreei quantas? Eu sombreei 3 partes. Essa aqui de cima, ó. Tá bom? Sombreei essa daqui também. E sombreei essa daqui também. Ou seja, qual é a parte, Qual a fração representada pela parte sombreada? 3 sobre 4. Ou, se você preferir, 3 quartos. Muito simples, correto? Beleza. Continuando, a letra B. A letra B, eu peguei uma barrinha aqui, vamos chamar isso aqui de uma barrinha. Na verdade, é um retângulo também. E eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Perfeito? E quantas partes eu peguei? Quantas partes eu sombreei? Eu sombreei 3 partes, perfeito? Aqui, ó, 1, 2, 3 partes, ok? E eu tinha dividido em quantas? Em 5 partes. Então, já sei que o meu denominador, ele é 5. E eu peguei 3. Então, o meu numerador, o cara de cima, é 3, perfeito? Se você preferir, 3 quintos. Maravilha. Vamos aqui para a letra C. A letra C é mais simples ainda. Eu peguei o mesmo cara aqui de cima, só que eu dividi ele em 2 partes. Portanto, o meu denominador, claramente, ele vai ser 2, certo? E quantas partes eu peguei ali? Eu peguei apenas uma, ó. Peguei... Opa, invadiu aqui sem querer. Peguei apenas essa parte aqui de baixo. Tá vendo? Portanto, eu só usei 1. Então, fica 1 sobre 2. Se você preferir, 1 meio. Show de bola? Beleza. E agora eu tenho aqui, vamos chamar isso aqui de um bloquinho, tá bom? Na verdade, eu desenhei um quadrado. Não está tão perfeito lá no exercício que está aparecendo para vocês. Mas o que importa
é a representação da fração. Olha só, peguei um quadrado aqui, um bloquinho, e dividi ele, olha só, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Sempre que isso aqui acontecer, né, essa divisão aqui, nesse estilo, se você quiser contar de maneira rápida, imagine que fossem 10 quadradinhos para cá e 50 quadradinhos para cá. Você ia contar? 1, 2, 3, 4, ia ficar difícil. Você multiplica o de baixo pelo de cima, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não tem 3 para cá, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Vou colocar em ponto, ó. 1, 2, 3. E aqui? 1, 2, 3. E 3 vezes o 3 é igual a 9. Perfeito? Deixa eu só pegar o apagador aqui, porque eu não vou usar isso. Porém, eu falei que não ia usar, mas vou usar sim. Por quê? Eu já sei que o meu denominador, ele vai ser 9. Perfeito? E quantos foram sombreados ali? Deixa eu ver. Eu vou olhar para lá porque eu tô com esse desenho no computador. Foram sombreados esses aqui, ó. Esse e esse. Ou seja, foram 5, perfeito? Então fica 5 sobre 9. 5 sobre 9. Se você preferir, 5 nonos. Show de bola? É isso. Acho que deu para começar a enxergar, a compreender o que é uma fração. Eu pego um todo e divido ele em partes. Show? Beleza. Mais um detalhe, ela ainda é uma divisão, continua sendo. Sempre. Beleza, vamos para o número 2. João acertou 7 sobre 15, ou 7 quinzeavos dos 15 problemas de uma prova. Responda. Aí tem letra A, B e C. Olha, aqui já algumas pessoas, caramba, 7 quinzeavos dos 15. Que negócio estranho. Pessoal, tem maneiras assim, como posso dizer, tem maneiras mais formais de eu resolver essa questão. Eu vou buscar aqui com vocês, nesse momento, uma maneira, vamos ver, mais informal, tá bom? Por quê? Olha só. Quando eu falo assim, João acertou 7 quinzeavos dos 15 problemas de uma prova, veja só, vê se você concorda comigo, pensa bem aí. Quantos problemas tinham essa prova? É uma prova inteira, correto? Vamos supor que a prova seja um monte de quadradinho aqui, tenham 15 quadradinhos. E ele acertou, justamente, ele pintou, né, 7 quadradinhos dos 15, certo? Então essa é a ideia que está sendo passada aqui, que ele acertou 7 de 15, tá bom? Aí repete esse 15 aqui, as pessoas ficam confusas, tá bom? Só que, olha o problema, o detalhe aqui, eu poderia falar assim, ó, que isso daqui poderia ser 7, deixa eu ver aqui, vou colocar um 30 aqui, ó. Se fosse o caso, né? João acertou 7 quinzeavos dos 30 problemas de uma prova. Aí já mudaria o contexto, isso geraria um problema diferente pra gente, tá bom? Beleza. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Já falei, né? Já comentei. Vamos pra letra A direto, que você vai entender. Letra A. Quantos problemas ele acertou? 7 de 15, certo? Ou seja, ele acertou 7 problemas. 7 problemas. Legal. Quantos problemas ele errou? Veja só. Ele acertou 7 de 15. Então, se a prova tinha 15 questões e ele acertou 7, consequentemente as outras, o que restou ele errou, fica 15 menos 7, que é 8. Portanto, ele errou 8 questões. 8 questões. Perfeito? Essa é a ideia. Letra C. Que fração representa o número de problemas que ele errou? Veja só, a prova tinha 15 questões no total. 15. E quantos problemas que ele errou? 8. Então fica 8 sobre 15. Eu imagino que para algumas pessoas ficou embolado esse exemplo aqui. Nossa, estranho, não entendi o que você falou, Alexandre. Por quê? Se fosse o caso de ter outro número aqui, eu já necessitaria de usar o recurso da multiplicação, tá bom?
E veja só, vamos supor aqui rapidamente que ao invés de 15 fossem 30, perfeito? Então ficaria assim, ó. Vamos usar um cantinho aqui. Acho que dá para enxergar aqui. Tracei esse cantinho aqui, tá bom? Tô aqui. 7 sobre 15, 2, 30 problemas que ele acertou, ok? Vou substituir aqui, fazer uma substituição. O 2 eu vou chamar de D, né? A mesma coisa. Digamos assim, 7, ele acertou 7 sobre 15, ou 7 quinzeavos de 30 problemas. Nós falamos aí em matemática que esse D aqui, quando ele está multiplicando um número pelo outro, ou uma fração pela outra, porque o 30, você concorda comigo que 30 é a mesma coisa que 30 dividido por 1? Né? É a mesma coisa, ó. 30 dividido por 1. Então fica assim, ó, 7 sobre 15 vezes 30 sobre 1. Perfeito? Esse D, ele vira multiplicação. Show de bola? E o que vai acontecer aqui? Eu posso operar com isso. Ainda não aprendemos de modo formal, mas eu já vou adiantar para você, porque isso aqui vai ser necessário para a resolução dos próximos exercícios ali no outro quadro. Veja bem, deixa eu apagar aqui para a gente ganhar um espaço. Vou apagar daqui para baixo. Já resolvemos mesmo, então tá suave. Então, eu estava trabalhando aqui com esse problema do 7 sobre 15 vezes 30 sobre 1, ou vezes 30, tá bom? Quando eu tenho uma multiplicação de frações, multiplicação, pessoal, quando eu tenho uma multiplicação de frações, é sempre assim, o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. É muito simples, muito tranquilo. É dos mais fáceis possíveis. Ok. Só que aqui eu vou usar uma malandragem. Por quê? Eu posso multiplicar 7 vezes 30, que eu vou obter um número, e 15 vezes 1, que é 15 mesmo. Mas eu já vou usar um corte para você ficar esperto. Olha só. Eu vou repetir aqui o 7, fica vezes o 30. 30 eu posso enxergar como 2 vezes o 15, ok? Beleza. E 15 permanece 15 aqui. Porque 15 vezes 1 é 15, correto? Vou até deixar o 1 aqui, ó. 15 vezes 1, ok. Para te facilitar. Olha só, eu tenho 15 embaixo e tenho 15 em cima. Ou seja, eu estou multiplicando por 15 e estou dividindo por 15. Quando eu faço isso, eu não altero uma fração. Isso foi dito lá na aula. Se eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, eu não altero uma fração. Portanto, eu posso cortar esse 15 por esse 15 aqui. Perfeito? Imagina só. Aqui, o seguinte problema, 2. Aí eu vim aqui, ó, e multipliquei o 2 por 2. Eu alterei o resultado, ficou 4, certo? Originalmente era 2. Então eu multipliquei por 2, então ficou 4. Mas se eu vier aqui e dividir por 2, olha só, fica 4 sobre 2, que é igual a 2. Voltei ao resultado original. Portanto, eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui, observando sempre que tudo tem que estar multiplicando. Se fosse alguma coisa aqui mais, menos, aí eu já tenho que analisar, é outro caso, tá bom? Mas como tudo aqui está multiplicando, eu posso cortar esse 15 com esse 15, morreu, beleza? Ficando tão somente 7 vezes 2. E 7 vezes 2 é 14. Opa! É 14. E 1 permanece, né? 14 sobre 1. E 14 sobre 1 é o próprio 14. Perfeito? Então, nesse caso aqui, que eu criei, ele teria acertado 14 questões. Você pode fazer o mesmo caminho para isso aqui, né? No caso, ele continuaria, né, acertando 7 questões, porque o 15 vai cortar com esse 15 aqui, ok? Mas eu trouxe a noção intuitiva para você, para depois mostrar a regra de multiplicação. Mas fica tranquilo que a gente vai se acostumando com isso, quem não está acostumado ainda. Beleza? Vamos lá para o outro quadro para continuar a resolução. Questão de número 3 da nossa bateria de exercícios. Vamos lá. Uma estante é formada por 9 prateleiras. Se enchermos 3 prateleiras de livros, que fração da estante não foi aproveitada? O que acontece? Às vezes, quando a gente está
um tempinho sem estudar, né? Sem revisar, a gente chega aqui no final e já esqueceu o início da frase. Portanto, é muito importante, na verdade até para quem já está habituado, né? Tá aí na pegada de estudo, sublinhar as principais informações para não deixar passar batido. Olha só, uma estante é formada por 9 prateleiras, ok? E o que aconteceu? Ele veio, ó, encheu 3 de livros. A pergunta é, que fração da estante não foi aproveitada? Ou seja, qual é a fração da estante que está vazia? Observações. Olha só, são 9 prateleiras. Imagina, eu tenho uma estante e divido ela em 9 prateleiras. Portanto, o meu todo está dividido em 9 partes. E quantas partes foram aproveitadas? Quantas partes estão sendo usadas ali de fato? 3, correto? Porque encheu 3 com livros. Então, olha aqui, ó. Essa daqui é a fração da parte da estante que está sendo usada. 3 sobre 9, ou 3 nonos, ok? Só que essa parte aqui, como eu já falei, é a parte que está sendo usada. E eu quero a parte que não está sendo usada, ok? Ou seja, a parte que está vazia. Pessoal, tem duas maneiras aqui que, assim, a gente já enxerga logo de cara de resolver essa questão. A maneira formal e a maneira informal. Nesse momento eu vou usar a maneira informal, porque nas próximas aulas nós vamos ver soma e subtração. Soma, subtração, multiplicação e divisão de frações, tá bom? Aqui eu quero usar com vocês uma noção intuitiva. Fica tranquilo que você também pode diminuir. Você poderia fazer assim, ó. Mais à frente nós vamos ver 9 sobre 9 menos 6 menos 3 sobre 9. Né? 9 sobre 9 menos 3 sobre 9, que seria 6 sobre 9. Tá bom? Essa seria a maneira formal de se resolver essa questão. O apagador está longe de mim, então eu vou apagar com a mão mesmo nesse instante aqui. Eu estou caçando o apagador, mas não estou achando. Mas vamos para a maneira informal, tá bom? Daqui a pouco, nas próximas aulas, você vai entender o que eu fiz aqui. Maneira informal. Olha só, o que acontece? Eu tenho 9 prateleiras, correto? E eu enchi 3. Portanto, quantas ficaram vazias? 9 menos 3, 6. Qual é o total de prateleiras? É 9, então a estante está dividida por 9. E quantas estão vazias? 6. Portanto, essa daqui, ó, é a fração, o 6 sobre 9, ou 6 nonos, é a fração que não foi aproveitada dessa estante, tá bom? Espero que você tenha entendido essa questão. Se não entendeu, deixa o seu comentário aí que eu posso te ajudar, ok? Ou então volta um pouquinho no vídeo, beleza? Aqui é de modo informal, fica tranquilo. Mais à frente nós vamos fazer esse tipo de questão aqui de modo formal, beleza? O importante é resolver, né? Vamos lá. 4. Escreva como você lê as frações. Como você lê ou como você deveria ler, ok? Porque às vezes a pessoa não está na manha ainda de saber a escrita correta dessas frações aqui e acaba fazendo errado. Então, como deveria, né, de se fazer de modo correto. Vamos lá. Letra A. 3 sobre 5. Pessoal, qual é o nosso combinado aqui na nossa aula de frações? O número de cima, eu falo o nome dele. E o número de baixo, eu vou falar o nome com avos, se não for especial, com avos. E se for especial, eu uso especial. O 5, né? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, eles são especiais. O 5, ele se transforma em quintos. E o cara de cima, como já falei, eu vou ler. Resumo, ó. 3, li o cara de cima. 3 quintos. O 5 vira quintos. Tranquilo? Quintos. Beleza. E o de baixo aqui, ó. Letra B. 2 sobre 10. O 10 é especial também. Ele recebe o nome de décimos. Ok? De décimo. Olha só. 10, décimo, né? Bem óbvio. Eu falo o nome do cara de cima, que é o 2. 2. O quê? O 10 é especial. Décimos. Décimos.
Beleza. E a letra C? É o 11 em cima. 11 e 50 embaixo. 50 não é especial. Então fica 11,50. 50 avos. Ok? 11,50 avos. Letra D. 27 sobre 100. Ou seja, 27 centésimos, porque o 100 ele é especial, ok? Vamos lá. 27 centésimos. Centésimos. É o nosso gabarito, ok? Vamos para a letra E. 51 sobre 1000. O 1000 também é especial, ele fica milésimos. Então, olha só, 50 e 1 milésimos. Beleza? É isso. Então, já está aí o nome desses camaradas. Observação, ó, importante, interessante, né? Se fosse aqui, ó, 51 sobre 999, ou seja, 51 sobre 999, seria 51.999 avos. E se fosse 51 sobre 1001, 51.001 avos. Só que o 1000, né, que está no meio desses dois, ele é especial. Quando está sobre 1000, nós falamos milésimos, ok? Não usa o avos. Legal. Olha só, vamos para o número 5 aqui, que remete ao exercício que nós fizemos no quadro anterior, porque tem esse D aqui, e o D vira multiplicação, tranquilo? Vamos pegar aqui. Lembrando que a ideia é o seguinte, eu dividi aqui, ó, um todo em 20 partes, importante isso aqui que eu estou falando. Eu dividi, é importante, tá? Eu dividi esse todo aqui em 20 partes e depois eu peguei apenas 2/5 dessas partes. Portanto, eu uso a multiplicação para resolver esse problema. Por isso que o meu D, ele vira multiplicação. E eu posso fazer isso junto, separado, cortando, não cortando, como eu preferir, tá bom? Eu vou passar essa técnica do corte para vocês, por quê? Porque ela é importantíssima lá na frente. Vai ter uma pancada aí de questões, as quais, se você não souber cortar um número embaixo com um número em cima, ou uma letra embaixo com uma letra em cima, você não vai se dar bem na questão, ok? Por isso que já é bom nós irmos treinando aqui desde o início. Vamos lá. Olha só, letra A, 2/5 de 20. Show? Vamos lá. Fica assim, ó, 2 vezes 20 dividido para 5, ok? Eu posso já colocar tudo junto sem problema nenhum. O 5 aqui embaixo é 5 vezes o 1 que está aqui, né? Que é o próprio 5, então eu não preciso ficar repetindo toda hora. Ah, bota um 1 aqui, tal. Você já sabe que tem um 1 aqui, naturalmente. 5 vezes uma vez alguma coisa é essa própria coisa, perfeito? Logo, 1 vezes 5 é o próprio 5, tranquilo. Eu vou fazer aqui de modo natural. Olha só, 2 vezes o 20 é 40, ok? 40, 2 vezes 20 é 40. 40 sobre 5. A fração ela também é uma divisão. Portanto, eu posso resolver como 40 dividido para 5, que é 8. Se você fizer aí no seu cantinho, você vai achar 8. Nosso resultado, 8. Vamos para a letra B aqui, ó. Aqui eu já vou usar o corte, vou usar o macete. Poderia usar aqui também. Aqui eu quis fazer direto. Mas vamos lá. Eu vou escrever assim, ó. 1, o D vira multiplicação. 40 eu posso enxergar como 4 vezes 10, correto? É a mesma coisa. 4 vezes 10 é 40. E o 4 está aqui embaixo. Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho 4 aqui e tenho 4 aqui. Cortei, ok? Mas, Alexandre, aqui embaixo tem o quê? Tem o 0, tem o 1. Aqui embaixo tem um 1zinho escondido, ó. Lembra daquele 1 que está aqui? Ele tem um 1zinho aqui escondido, beleza? Porque se eu multiplicar, novamente, né, um número por 1, fica ele mesmo.
Aqui, na verdade, eu poderia colocar vezes 1, e assim por diante, que não mudaria nada. Tranquilo? Então, sempre que estiver multiplicando ali, tem um umzinho escondido. Beleza? Ah, mas Alexandre, e se eu cortasse esse 1 com esse 1 aqui, ó? Cortasse esse 1 com esse 1. Ia ficar 0? Também não, pessoal, porque eu poderia multiplicar por 1 aqui tranquilamente, tá bom? Não tem como dividir um número por 0, só tirando essa dúvida aqui. Porque às vezes o cara já cria logo deve ser 0 lá embaixo. Não. Negativo, tá bom? Aqui vai ser 1 nesses casos assim, ok? Porque se eu multiplicasse aqui qualquer coisa, né? Tô aprofundando bastante nesse caso porque eu imagino que seja dúvida de algumas pessoas. Se eu multiplicasse aqui por 0, eu não ia cagar tudo isso aqui. Ia lascar tudo. Por quê? 0 vezes qualquer coisa é 0, perfeito? Então 0 não pode estar aqui, em hipótese alguma. A gente vai ver que isso não é nem legal para matemática. A gente sempre quer evitar o 0 aqui embaixo, no denominador. Perfeito? Então, é sempre multiplicando por 1 ali. Ok. Então, esse 4 aqui, ó, voltando, como eu estava originalmente. Esse 4 morreu com esse 4. E 10 vezes 1 é 10. Portanto, isso aqui, ó, é igual a 10, ok? Beleza, vamos para a letra C. O D vira multiplicação, portanto, isso daqui fica 3 vezes. O 32, eu vou quero enxergar, né, dessa maneira, como 8 vezes 4. Não é 32? 8 vezes 4? Vim aqui e dividi por quem? Por 4. Tranquilo? O 4 está aqui. Ele juntou com todo mundo, ficou dividido por 4. O 4, ó, foi-se embora com esse 4. E quanto que é 3 vezes o 8? 3 vezes o 8 é 24. Então, o nosso resultado é 24. Show? Mais uma, ó, letra D. Aqui eu tenho 5, o D vira multiplicação. O D, ó, multiplicação. 14, eu posso escrever como 7 vezes 2. Ou 2 vezes 7, como você preferir. 2 vezes 7. Não muda, né? 7 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 7. Dividido para quem? Dividido para 7. Olha só, é tudo multiplicação, então passa a régua neles, ó. 7, morreu com 7. 5 vezes 2 é conhecido como 10, ok? Então é isso. Vou encerrar esse quadrinho por aqui e vamos para o outro quadro para encerrar essa bateria de questão. Vamos para a questão de número 6 de nossa aula. Dessa vez aqui uma questão um pouquinho acima, né, das questões anteriores, um nível um pouquinho acima, mas uma questão essencial para nós trabalharmos, na qual nós veremos uns conceitos que não vimos até então, ok? Vamos ler aqui e eu vou fazer uma coisa que vai ter gente aí que parece até que vai ter um filho. Poxa, tá metendo letra no negócio, tá estragando a matemática. Olha, pessoal, infelizmente é o que cai na prova, é matemática com letra, tá bom? Não fui eu que escolhi isso, mas você vai ver que é bem interessante e espero que você entenda. Vou fazer de tudo para vocês entenderem. Sei que vai ter gente aí que já vai entender de primeira, gente que vai entender de segunda, de terceira vez, mas o importante é que todo mundo entenda. Vamos lá. Questão de número 6. Se 1/3 de um número é 5, qual é esse número? Ai, meu Deus. Olha só, nós trabalhamos isso agora há pouco. Se 1/3 de um número, eu não conheço esse número. Então, olha só, não brigue comigo. 1/3 de quê? De um número. Eu não conheço esse número. Eu vou chamar ele de x, ok? Olha só, se 1/3, estou traduzindo o que foi falado ali em língua portuguesa, metade língua portuguesa, metade matemática, para a linguagem totalmente matemática. 1/3 de um número, que é x, é 5, ou seja, é igual a 5. É igual a 5. Qual é esse número? Perfeito? Ou seja, ele quer saber o valor de x. Já acabou a questão, agora é só conta. Tranquilo? O D, ele vira multiplicação, então fica assim, ó, 1/3 vezes o x é igual a 5. Perfeito? Observe aqui, 1 vezes x é o próprio x, certo? Uma vez uma coisa é essa própria coisa. Estou trazendo para cá, ó. Então, fica x sobre 3 é igual a 5.
só juntei esses dois aqui de cima, certo? E aqui embaixo seria 1, né? E 1 vezes 3 é o próprio 3, por isso que eu juntei. Então ficou assim, ó, x sobre 3 é igual a 5. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Mas, Alexandre, ainda não estudamos a equação do primeiro grau. Eu sei, mas nós vamos começando, né, a pegar alguns princípios, tá bom? Ainda não é, a matéria não é equação do primeiro grau. Mas observe o seguinte aqui. Lembra que lá do seu ensino médio, ensino fundamental, que o número que está dividindo aqui, ó, ele pode passar para o outro lado multiplicando? Esse é o caso que vai acontecer aqui. Olha só, o 3 ele está aqui, ó, dividindo, tá bom? E eu passei ele para o lado de lá multiplicando. Ó, se ele está dividindo aqui, ele passa para cá multiplicando. Então fica assim, ó, x é igual a 5 vezes o 3, tá bom? Portanto, x é igual a 15. Tranquilo? Observe que se eu pegasse aqui e substituísse, ficaria 15 sobre 3, correto? E 15 dividido para 3 é 5. Portanto, isso daqui é verdade. Tá legal? Essa é a ideia. Eu também poderia falar que eu multipliquei aqui por 3 dos dois lados, né? Por 3 aqui e por 3 aqui. Cortou esse 3 com esse 3. Tá bom? É a mesma coisa. Mas eu prefiro falar que eu passei multiplicando. Na verdade, eu fiz isso. Multipliquei dos dois lados. Mas o que está dividindo, no macete, o que está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Perfeito? Acho que assim fica mais didático. Então, o x vale 15. Esse número é o 15, tá bom? Acho que deu para entender o princípio, a ideia da questão. Tendo em vista as questões anteriores. É importante visar aquelas questões anteriores, tá bom? Falou assim, novamente, ó. Se 1/3 de um número é 5, ou seja, é igual a 5, qual é esse número? 1/3 de quê? De um número, não conheço esse número, posso chamar de x, posso chamar de k, de y, preferi chamar de x. E vou proceder assim como eu procedi nas questões anteriores, só teve detalhe aqui, ó, que o que está dividindo passou multiplicando. E se fosse o contrário, está multiplicando, passaria dividindo. Mas fica tranquilo, não é o objetivo dessa aula, tá bom? Usamos esse recurso para resolver essa questão. Mas vai ter aula de equação do primeiro grau, você vai ver tudo isso aqui. Mas vai já se acostumando. Beleza, vamos lá. 7, questão de número 7. 3/5 de um número é 30. Então, olha só, eu já quero saber qual é esse número, tá? Já quero saber qual é esse número. 3/5 de um número, ou seja, de x, já transformei o d em multiplicação, é 30. Beleza? Eu posso fazer aqui de várias maneiras. Já vou apresentar outra ideia aqui para vocês, ó, outra maneira. Eu vou escrever esse camarada aqui, esse 30, como 3 vezes 10, porque 3 vezes 10 é 30, correto? Fica assim, ó. 3 vezes o x dividido para 5 é igual a 3 vezes o 10. Observe o seguinte, tá bom? Mais um macetinho que você vai ver lá na frente da equação do primeiro grau. Lembrando, você poderia passar esse cara que está dividindo para lá multiplicando e passar esse aqui que está multiplicando e dividindo. Eu vou fazer dessa maneira também, tá bom? Mas voltando aqui, o 3 está multiplicando dos dois lados da equação. Então eu posso cortar esse 3 aqui, ó, com esse 3 aqui, ficando assim, ó. X sobre 5 igual a 10. X sobre 5 é igual a 10. Perfeito? Voltando, ó. O x sobre 5 é igual a 10. Então, o 5 está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Portanto, o x é igual a 10 vezes 5, que é conhecido como 50, ok? X aqui é igual a 50. Calma que ainda não é a resposta da questão. Muita hora nessa calma, beleza? Muita calma nessa hora. X igual a 50. Ok, vou achar o x de outra maneira aqui para você ver, tá? Deixa eu ver se eu acho o apagador aqui. Ah, tá aqui o apagador. Eu só vi perdido esse apagador. Mas a gente já sabe que o x é igual a 50. Vamos achar de outra forma aqui. Já vou deixar aqui reservado que o x é igual a 50. Eu poderia fazer dessa maneira aqui também, ó. Vamos lá. O 5 ele está dividindo, então ele passa para lá multiplicando, correto? Então fica assim, ó.
3 vezes o x, esse está dividindo, passo multiplicando, igual a 30 vezes 30 vezes 5, né? Já ia falar o resultado direto aqui. E 30 vezes 5 é 150. Então fica assim, ó, 3x igual a 150. Portanto, o x ele é igual ao quê? O 3 agora está multiplicando, então ele passa para o outro lado, ó, está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele estivesse dividindo, ele passaria multiplicando. Então, o x vai ser igual a 150 sobre 3, ou 150 dividido para 3, que é igual a 50. Aí vem o cara lá na questão de múltipla escolha e vem 50. Marquei. Não, olha só. Não terminamos o nosso enunciado ainda, tá bom? Resumo aqui da ópera. A gente sabe que esse número aqui, ó, o número, ele é 50, o x é 50. Mas olha aqui, falou assim, ó, quanto é 1/5, 1 sobre 5, desse número, perfeito? Desse número, ou seja, 1/5 de 50. Agora sim, agora ficou bonito. Ele quer saber o quê? 1/5 de 50. O D vira multiplicação. Então fica 1/5 vezes 50. 50 sobre 5, ou 50 dividido para 5, é igual a 10, perfeito? Nosso gabarito é 10. Show de bola. Vamos para a nossa última questão aqui. Uma escola tem 40 professores, dos quais 3/8 são mulheres. Determine o número de professoras, ou seja, o número de profissionais da educação mulheres dessa escola. Bem simples a questão. Por quê? Concorda comigo que se a escola tem 40 professores, 3/8 são mulheres, o número de professores, ou seja, o número de mulheres profissionais da educação, não seriam 3/8 dos 40? Só a gente fazer isso. Aqui, ó. Vou pegar de vermelho. 3/8 de 40. Já vou usar um macete aqui. Veja bem. Ter setinho aqui, ó. Vou repetir o 3 aqui, o D vira multiplicação. O 40 eu posso ver como 8 vezes 5. Isso aqui não é 40? 8 vezes 5? 8 vezes 5 é 40. O 8 está aqui embaixo, correto? Repeti ele, ó. Então morreu esse 8 com esse 8, ok? E ficou tão somente 3 vezes 5, que é 15. Portanto, o número de professoras nessa escola é 15. São 15 professoras ali, ok? Então é isso. Vou encerrar esse vídeo aqui de resolução de questões por aqui. Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. Eu busquei, assim, eu sei que o vídeo ficou longo pra caramba, mas eu busquei ser o máximo didático possível para abarcar todos os públicos e fazer, é o objetivo aqui da playlist, fazer as pessoas realmente entenderem matemática, ok? Esse sempre vai ser o objetivo, independentemente do vídeo ficar longo. Sempre vai ser, ok? Entender matemática para arrebentar nos concursos vestibulares, provas de escola e assim por diante. Então é isso, até a próxima aula aí. Valeu!